Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos começando aqui pela PAN mais um. Nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, 3 de junho de 2019. Escândalo extracampo, Neymar nega a acusação de estupro e expõe nas redes sociais conversa com a mulher que o denunciou. O jogador será investigado por divulgar fotos íntimas dela. A fila anda. Tudo sobre o namoro de Anitta e Pedro Scooby, incluindo as reações e comentários da ex do surfista Luana Piovani. Sem freios. Tudo igual na NBA. Golden State Warriors mostra força e vence o Toronto Raptors por 109-104, empatando a série em 1-1. Por que o basquete americano tem feito tanto sucesso no Brasil, hein? Quem vai responder pra gente é o nosso convidado de hoje, o Head of da NBA no Brasil, o Rodrigo Vicentini. Esses são alguns destaques do Morning Show que tá só começando e você aí é o nosso convidado especial. Vem com a gente, até às 11h30 a gente segue por aqui. Fala, Paulinha. Olá, Edgar Piccoli. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, O que temos aí? O que temos aí de hashtag para hoje? Edgar, sabe que vivemos o quê? A era das narrativas, não é verdade? Esse universo pós-moderno traz muita informação através do quê? Sites, redes sociais, Twitter. Tem um monte de coisa aí falando sobre tudo. Aliás, uma grande obrigação, ter opinião sobre tudo, sobre todos, não é verdade? E aí, o nosso ouvinte, espectador aqui do YouTube, o que é que faz para ter a sua opinião? Busca que tipo de fontes? Que tipo de reflexão? Tem que fazer uma maratona. Né? Tem. E muitas fontes, não pode ser uma. É mínimo de 3, não sei. Que nem fonte de jornalista. Eu não sei, mas a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente lê, com o que a gente ouve, porque tá difícil, né? De chegar a alguma conclusão sobre qualquer coisa. Política, celebridade, tá tudo assim, muito difuso. Não sei, Edgar, o que é que você acha sobre isso? Eu acho que a gente cai mesmo. Ontem caí em uma, mas a gente vai falar ainda no decorrer do programa. É complicado. É complicado. Quem será a fada sensata das notícias? Sua avó no WhatsApp? Pode ser. Sempre sábia. Cristal sem defeitos? Não sei. Hashtag em quem eu acredito. Vamos lá. GIFs, memes, fale sério, indique aí quem você consulta, quem você acredita no Twitter. Vamos para os assuntos mais comentados deste país com a hashtag em quem eu acredito, Edgar. Falado, e aqui pelo WhatsApp você também interage com a gente, você diretão, tá bom? Aqui para você interagir, mandando mensagem em vídeo para o nosso número que é o 11 931 17 1009. Quero saber aí, mande um vídeo comentando o caso envolvendo o Neymar. O que você achou dessa história toda? O que você tá achando? Qual é a tua conclusão? Dá para tirar alguma conclusão? Um crime parece que ocorreu. Se foi de extorsão, se foi do estupro, a gente ainda está apurando. As notícias estão mostrando pra gente qual é o caminho e as investigações, mais precisamente, é que vão definir o que realmente aconteceu naquele quarto de hotel. E você pode comentar pelo 11 931 17 1009, que é o nosso WhatsApp, lembrando, mensagens em vídeo, tá bom? No mais, você nos acompanha em imagens pelo aplicativo da PAN, pelo nosso portal jp.com.br, também em nosso canal no YouTube e pelas mídias sociais, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima 1h30 colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Bom, Paulinha já deu aí um pouco do cenário esse fim de semana. Muita coisa movimentou o final de semana, muita notícia, muito desencontro de notícia. E é o seguinte, eu vou começar com você, Fefito. Vambora, o que eu fiz de errado? Nós temos que botar o que eu fiz de certo. Ô Fefito, vamos lá. Tem essa história envolvendo um novo casal. O casal mais pop, o casal do momento, o Top of the Pops. Agora com a Anitta e o Pedro Scooby. Pois é, menino, o ex da casal. Luana Piovani. É um amor de outono, digamos assim? Posso chamar de um amor de outono? Olha, eu não sei se necessariamente é um amor de outono, porque parece bem ensolarado em Bali, lá na Indonésia, onde eles estão acompanhados, inclusive, pelo pai de Anitta. Porque não basta levar o peguete, tem que levar o paizão pra poder fiscalizar
esse romance, não é mesmo? Pai de Anitta, devidamente caracterizado com um sarong, é isso? Pois é. É. Ele tá. A Anitta Todos, aliás, o Scooby Todos. também. Ó. A Anitta tava toda prosa lá na Indonésia, postando foto de seu hotel invadido por macaquinhos. Até que flagraram ela numa balada dando uns catas no Pedro Scooby, que foi lá acompanhando a Anitta. Mas aí vocês sabem o que significa, né, gente? Não significa só que a Anitta está livre, leve e solta, pronta pra beijar na boca. Significa que a Anitta está cutucando um leão com vara curta, ou melhor, uma leoa chamada Luana Piovani. E a história rendeu no final de semana, viu? Então, prepara, como diria a Anitta, porque a história é longa. Senta que lá vem a história. Eu não entendi já essa cutucar com vara, quando estão separados? Pois é, mas as pessoas esperam uma reação explosiva da Luana Piovani, assim. Não sei porquê, não é? Vamos ver. A Anitta, então, foi aos stories lá e disse: me viram numa balada acompanhada, postaram sobre isso, viram uma super notícia no Brasil, mas não tem polêmica nenhuma. Eu sou uma pessoa solteira, independente, tenho minha vida, meu trabalho, e basicamente o que ela diz é que pode ficar com o Scooby mais 3 dias, ou mais 10 anos, porque eles são livres, leves e soltos. Beleza. Luana Piovani correu pros stories. Diz que descobriu da seguinte maneira: um amiguinho do Dom, filho dela, mostrou a foto do pai beijando a nova namorada. Ele veio até mim, sorriu nervoso e disse que tinha uma notícia ruim pra me dar. O Dom, o filho que contou. Depois contou e veio me abraçar. Ficou triste e se preocupou comigo. Depois de engolir o fel que encheu a minha boca, eu o fortaleci. Disse que amor não morre. Somos uma família e seremos sempre. Namoradas virão algumas ainda. E eu sigo de capa. Quando ela segue de capa, segue de heroína. E aí, gente, foi tudo agora ladeira abaixo. Porque Luana Piovani continuou estimulando aí a paz, só que de um jeito todo dela. As pessoas iam lá no Instagram pra saber qual a opinião de Luana Piovani sobre o ex dela pegar a Anitta. Então Luana Piovani respondeu coisas do tipo: ele deve estar realizado, ele adora funk. E colocou um emoji de uma fruta que lembra um bumbum, por exemplo. Ela falou também que viu coerência, por exemplo, em mulheres não estimularem a briga entre mulheres. E ela também falou que muita gente estava dizendo que agora preferia ela que usava o cérebro do que a bunda. Algo nesse nível. Anitta, claro, não gostou nem um pouco dessa indireta e foi pra rede social. Mandou um textão. Pra quem ainda acha que se alcançam grandes objetivos com a bunda, experimente nascer num bairro pobre do Brasil, conseguir aprender diferentes idiomas fluentemente, sem grana, abrir empresa, criar produto, cuidar da própria carreira, sustentar a família, desviar da ignorância aprisionante que infelizmente é a maioria do ensino público brasileiro, exportar seu trabalho para fora do país, ter reconhecimento e carregar esse bando de críticas sem fundamento nas costas, seguindo sorridente e feliz. Se conseguir fazer isso com o poder da sua bunda e das suas pegações da vida, me contem como, por favor. Piovani não se calou. Sei que vocês acham que a vida da gente é novela e gosta de seguir, torce, mas a minha não é não. Sou da real, lembram? Já peguei uns 3 caras depois que separei. O Pedro, um aspar. Não sei o que ela quer dizer com aspar. Se 2 ao mesmo tempo, se só 2... se vários pares. Algumas, não é mesmo? Então relaxem, deixem ele ser feliz, que eu tô sendo também. Daqui a pouco ele volta pra nos visitar e faremos mais um brinde pela vida ter nos juntado. Pedro Scooby, por sua vez, também foi às redes sociais. Ah, meu Deus! Esse eu não sabia, hein? Pois é, E aí? Pedro Scooby foi às redes sociais e ele disse o seguinte... Em resposta a uma seguidora muito delicada, né? Porque as pessoas cuidam da vida dos outros de maneira muito delicada. Agora a ex fica lá com 3 cílios pendurados no pescoço. Difícil de encaixar no relacionamento. Afinal, não é qualquer um que quer um pacote de 3 meninos pequenos. E o ex-macho vai curtir a vida e ser pai quinzenalmente sem alterações na vida. Que droga é ser mulher? Scooby foi responder: querida, com todo respeito, acabei de ficar quase 1 mês cuidando das crianças pra Luana ir pro Brasil trabalhar, se operar, fazer spa, se divertir e tô voltando pra lá daqui a 5 dias. Estamos muito bem, obrigado. Agora você podia cuidar da sua vida, que eu cuido da minha. E aí, vocês acham que a história acabou, não é mesmo? Não. Qual é que é, Fefito? Não, porque assim, Já tá bom, Fefito. todo Não mundo se acabou manifestou. ainda? Hoje, gente, meu monólogo está durando hoje, mas eu juro que está perto do fim.
porque Luana Piovani ainda achou que havia coisa a ser dita. Depois de tudo isso, minha gente, Luana Piovani ainda continuou nas redes sociais, então ela foi gravar um vídeo enquanto se maquiava no banheiro, enquanto retocava a maquiagem, enquanto respondia aos filhos ao mesmo tempo. Os filhos perguntavam, cadê não sei o que lá? Tá não sei onde. E foi basicamente mandar as pessoas cuidarem da vida delas. Eu não sei se temos o vídeo nesse ponto necessariamente, mas se não tivermos eu já digo exatamente o que ela disse. Que Scooby e Anitta estão na idade do show. Ou seja, de querer aparecer. De querer chamar a atenção da mídia. Porque quando você é jovem, você não liga pra esse tipo de coisa. Você tá aí de boa. Você quer mais dar seu showzinho mesmo. Achei uma alfinetada de Luana Piovani, que fez questão de dizer que está em paz. Que agora só não quer mais que as pessoas encham o saco dela nas redes sociais e ela vai trancar todos os comentários. Queria saber dos meus colegas de bancada se essa treta tem fim, se essa treta não terá fim. Se vocês acham que ela foi civilizada, se ela pegou pesado. E aí? Ó, vamos ver o vídeo da Piovani antes. Aqui, ó, vai lá. Solta o banheirão da Piovani, gente. Banheirão da Piovani. Tem que ter alguma coisa que te dê tesão de acordar todo dia de manhã, fora filho, e começar um dia novo. Você tem que gostar, você tem que saber que as pessoas estão esperando você acordar pela manhã. Pode deixar que eu vou salvar essa live, amor, pode deixar. Fica sempre aí, é a enciclopédia da mulher. Qual é seu problema hoje, qual é a sua pequena insegurança hoje, vai lá no menizinho e escolhe. Então, assim, eu tenho uma vida bastante preenchida, graças a Deus. Tenho 3 filhos que não me largam, eu mal tenho tempo de respirar, tô trabalhando, tô super bem, tenho muitos amigos. Você viu? Então ela tá aí, independente, muito bem resolvida. E o que eu falei mesmo, logo depois ela fala da idade do show e tudo mais. Eu quero saber dos meus amigos, porque eu já falei demais agora. O que eu acho só ruim, dessa história, eu tô pouco enfim, isso não me toca em nada. O problema, Fefito, o problema é o menino. É o golpe na inocência, aquela idealização que a criança tem nos pais, seres indestrutíveis, inseparáveis. Sim. Esse é o pior momento. Mas ela deveria ter, não sei, imagino que ela até falou com o garoto, falou, olha, mamãe não separou, papai foi pra lá, mamãe tá pra cá, vamos junto, papai vai aparecer às vezes. O que você acha, Paulinha? Você acha que não? Sim. Eu acho que quanto mais fala, mais vão falar sobre, né? Eu acredito que deva ter sido chato receber essa notícia pelo filho e nessa situação você ter que contornar algo que poderia ter sido falado pelo pai antes para a criança se sentir confortável e ela também como ex, não sei. Mas e daí? As coisas também não acontecem de uma forma ideal na vida de todos nós, né? A gente já teve muito ex aqui que incomodou, tem um monte de gente... Ela olha pra mim pra falar isso. É que ele tá do meu lado e é meu amigo há mais tempo. O Caio, por exemplo, é verdade, não sei. Paulinha, é verdade. A gente tem, é normal, é da vida. Tem um monte de casal que se separa com filho e não é fácil. Eu acho que quanto mais fala disso, mais vai se falar disso. E aí eu não sei até que ponto isso é bom, mas... Enfim. Até que ponto é saudável pra essa história também, né? Que já começa muito exposta. Não sei. Alguém mais tem alguma coisa pra dizer? Que senão eu vou dar mais um plantão. Vini? Eu acho que é uma exposição desnecessária também de um assunto muito particular, muito íntimo da vida de todos eles. Confirma o namoro e segue a vida, né? Também. Porque de qualquer forma a Luana dando essa resposta, fazendo esse vídeo aí de mais de 10 minutos, alimenta, né? Essa discussão que deveria ser íntima no seio ali do núcleo deles, no picadeiro ali, publicamente. Eles acabam vivendo disso também, né? Dessa publicidade, dessa repercussão, todos eles têm um público e aí se vem na necessidade de dar uma satisfação. É meio isso, né, Fefito, também. É publicidade pra todo mundo. Agora, só rapidinho, um outro plantão do funk, que nem tá no roteiro, mas eu vi agora há pouco que já está bombando nas redes sociais. Ludmilla acaba de assumir namoro com sua bailarina, Bruna Gonçalves, e fez até uma música pra ela. Em breve falaremos disso no Mor. Vambora, então. Girando o assunto aqui, o atacante Neymar será investigado por divulgar fotos íntimas de uma mulher que o acusa de estupro. Vini, vai lá, uma história longa, complexa, tomou conta aí de boa parte do noticiário durante o final de semana. Por onde você quer iniciar essa história? Nem eu sei por onde que eu começo, viu, Edgar? Porque é tanta coisa que tá acontecendo nesse caso
aí do Neymar. Inclusive, as minhas redes sociais foram infestadas de gente querendo saber qual que era a minha opinião. Porque você é o porta-voz oficial. Porque, veja só, é claro, eu sou um cara crítico aqui da carreira do Neymar, a gente até brinca um pouco com essa situação aqui no programa, mas aqui a gente está falando de um caso muito mais sério, né, Edgar? De um caso muito mais grave, não é de uma forma precipitada que a gente vai ficar atacando pedra e ficar julgando ninguém, né? Vamos então aos fatos. Inclusive o Neymar pai esteve hoje de manhã no programa Aqui na Band, que estreou recentemente, programa da Silvia Popovic, já falou algumas coisas ali no programa que ele não tinha falado, ele tinha dado entrevista também para o Datena, também na Band. E aí já sobre, Edgar, essa investigação agora que está sendo feita em torno do Neymar, sobre o vazamento das fotos e dos vídeos íntimos dessa menina que o acusou de estupro, o Neymar pai diz o seguinte: prefiro um crime de internet a um crime de estupro. Essa foi a fala do Neymar pai, que inclusive afirma que foi o Instagram que retirou o vídeo de defesa dele do ar, que não foi o Neymar que tirou. Ele falou que quando o Neymar fez o vídeo, aquilo estava dentro das regras do Instagram, mas a própria rede social preferiu tirar, e que ele gravou aquele vídeo porque ele precisava se defender rapidamente, né? E ele acabou preservando... Meio pro tribunal da internet, né, Vini? Exatamente, porque deve ter recebido, obviamente, muita coisa, muitas acusações, e ele precisava se defender rapidamente. Só que eu acho que ele poderia ter ficado um pouco mais na parte do vídeo em si que ele gravou e não ter exposto ali as conversas particulares com a menina, principalmente as fotos e as imagens dos vídeos, apesar que era só o print dos vídeos, né? Não tinha o vídeo completo. Sobre esse vídeo de defesa do Neymar, Edgar, vamos ver rapidamente um trechinho em que ele se defende dessas acusações. Porque o que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de 4 paredes, algo que acontece com todo casal. E no dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança por filha e eu ia levar. E agora fui pego de surpresa por causa disso. É muito triste acreditar que o mundo tá assim, que existem pessoas que querem se aproveitar, querem extorquir as outras pessoas. É realmente triste, realmente doloroso. Bom, as mensagens do Neymar com esta menina, Edgar, que obviamente nós não vamos revelar o nome aqui dela, até porque está um processo aí sob sigilo, começaram no dia 13 de março, eles se conheceram pelo Instagram, depois passaram a se conversar pelo WhatsApp, até o início da conversa para saber se se o Neymar era o Neymar mesmo e se ela era ela mesma, né? Então ela já manda alguns vídeos para ele, vídeos íntimos, né? Alguns nudes, e aí eles vão trocando, então, algumas cantadas, algumas delas bem picantes. A Paulinha daqui a pouco até vai falar de algumas mensagens virou que meme, né, acabaram virando meme. E aí eles começam a combinar essa ida da menina até Paris. O que acontece no dia 15 de maio, ela fica hospedada em um hotel. O Neymar revela até nessas próprias mensagens que ele expôs, que ele chegou até bêbado, né, até este encontro que eles tiveram, né, tudo foi, a logística toda foi feita ali por um assessor do Neymar, e eles acabam tendo essa relação, que segundo a menina acabou sendo uma relação não consentida entre as duas partes. Então ela afirma à polícia, Edgar, que o Neymar a encontrou visivelmente, que ela o encontrou visivelmente alterado no dia 15 de maio em um hotel em Paris e teria mantido relações sexuais sem seu consentimento. A vítima afirma que na mesma data Neymar chegou por volta das 8 horas da noite no hotel, aparentemente embriagado, começaram a conversar, trocaram carícias, porém em determinado momento Neymar se tornou agressivo e mediante violência praticou relação sexual contra a vontade da vítima. E ela afirma que estava abalada emocionalmente e com medo de registrar os fatos em outro país, decidindo registrá-los nesta especializada, no caso na delegacia de Santo Amaro, em razão do seu endereço residencial. E agora mais uma defesa, né, Edgar, o pai do Neymar também nessa entrevista à Band, diz o seguinte: quando o Neymar percebe que estava sendo vítima de alguma coisa,
que a menina muda a personalidade, ele toma o cuidado de guardar as mensagens e percebe que estava sendo filmado. Ele percebeu que tinha alguma coisa, ele não queria mais, ele queria que ela fosse embora. Quando ele percebe que ela queria ver ele novamente, até esse momento ela não pediu dinheiro. Ele bancou a viagem, não teve dinheiro envolvido, foi uma relação de paquera. Eles se conheceram pela rede social, foram falando e resolveram se encontrar. Inclusive, depois deste episódio, eles continuam, né, trocando mensagens. No ela dia fala seguinte, no dia esse seguinte, episódio. ela fala até pro Neymar levar um presente pro filho dela, né? Então tudo isso está registrado nessas conversas que o Neymar expôs e que ele também já enviou como defesa nesse processo. Ela também afirma ter outras provas, outros vídeos que estão ainda em particular dela, que ela não enviou para este boletim de ocorrência que ela fez, que seriam aí mais provas de que o Neymar realmente foi agressivo e a estuprou. Olha, como a gente falou aqui, algumas das frases da troca de mensagem do Neymar com essa mulher acabaram virando meme na internet. Então, o que era para ser um assunto muito sério, né? Que eu acho que é um assunto muito sério, virou piada, né? Então, por exemplo, saudades do que a gente não viveu ainda, né? E aí virou uma frase como um grande pensador, Neymar, aqui falando sobre a vida, ou em cima da foto do Neymar, assim, no vidro, olhando para a taça da Copa, saudades do que a gente não viveu ainda. Essa história de bom dia, razão da minha libido, invadiu o Twitter, acho que todo mundo abriu o dia brincando com essa frase. A Ludmilla tweetou ontem também, bom dia, razão dos meus pensamentos impuros. Também teve aquela questão da posição, né? Te quero, tipo, vou ser fofa aqui, te quero nessa posição, uma coisa assim. Então, muita brincadeira com, por exemplo, as caídas do Neymar no chão, assim, né? Teve muita zoeira mesmo em relação a isso. Eu tô pegando no sono, mas queria estar pegando você. Frases que foram ditas ali, soltas nesse WhatsApp. O pessoal deu print e começou a usar isso na internet, zoando. Na verdade, o que acontece é que muita gente interpretou esse vazamento das trocas de mensagem não como algo positivo, mas como algo negativo. Já acho que teve uma divisão aí. Muita gente, por exemplo, viu essas mensagens e acabou já colocando um selo nessa menina de golpista, como se essa mulher realmente tivesse armado alguma coisa contra o Neymar, e outras pessoas já não, interpretaram de uma forma completamente diferente, como se aquilo fosse uma exposição para exatamente colocar sob julgamento essa menina, né, que trocou nudes, como várias pessoas fazem no privado com alguém que é do seu interesse. Então, muita gente interpretou como isso, uma exposição desnecessária de uma troca de mensagens íntima, né, da menina. E que é crime previsto em lei, né? O vazamento de fotos e vídeos íntimos. Eu acho que a defesa dele poderia ter ficado só nesse primeiro momento do vídeo, né? Em que ele acaba se defendendo, mas depois realmente esse vazamento acaba depondo contra ele mesmo, né? Agora porque, ele vai acabar Vini, sendo investigado por isso. Essa questão do estupro, que é, gente, sexo não consentido, chama-se estupro. É uma palavra pesada e difícil, mas é isso, tá? E essa questão, ela é uma questão que aconteceu entre os dois no privado e nada justificaria. Eu tô falando aqui hipoteticamente, eu não sei qual é o caso, eu acho que é da justiça apurar isso daí. Por isso que eu até falei no começo do programa, a gente fica sendo obrigada a comentar coisas que estão sendo investigadas, que a gente não sabe. Exatamente, os dois devem saber só. Mas a questão do não na hora da relação, ela poderia ter acontecido independente da troca de nudes, dele ter financiado essa viagem, de qualquer coisa, de troca de carícias. Se na hora a pessoa fala, olha, posso falar? Não vai rolar. Isso tem que ser respeitado. E se isso não é respeitado, se é sexo não consentido, chama-se estupro. A gente tem o caso do Cristiano Ronaldo, que veio numa denúncia também assim, onde todo mundo também julgou essa menina como uma pistoleira, e depois o próprio Cristiano Ronaldo admitiu para os advogados que em algum momento a menina disse não, pare. E quando isso é falado, gente, não é consensual. O nome disso é estupro. Agora, eu não tô falando que isso aconteceu. Isso tem que ser apurado, isso tem que ser verificado. É super difícil a verificação, é algo que acontece entre duas pessoas, sabe? Agora, julgar a menina pelas mensagens é muito
sério. Eu acho que é muito sério, porque vai muito além de uma troca de mensagens. Tem a ver com um momento entre os dois que a gente desconhece o que aconteceu. Eu tô com a Paulinha, ela tirou as palavras da minha boca. Eu queria só colocar 3 pontos aqui de maneira muito rápida. Primeiro ponto acho que tá na hora de a imprensa, como jornalista, eu acho que eu vejo muito esperto o trabalho da imprensa, admiro muito meus colegas, mas quando se erra, e se erra em algo tão crasso, é importante a gente trazer a público esse erro para poder repensar. Não se dá o nome de pessoas envolvidas em ações que correm em segredo de justiça. No final de semana, alguns jornalistas divulgaram o nome da garota que denunciou o Neymar, causando uma exposição desnecessária e uma perseguição desnecessária, que a gente sabe que em tempos de redes sociais, com pessoas irascíveis em redes sociais, vai todo mundo caçar a pele de alguém. Lamentável. Ponto número 2. Acho que os homens desse país estão precisando aprender mais sobre consentimento. Eu tô com a Paulinha, não sei o que aconteceu no caso do Neymar, não tava lá entre 4 paredes, mas a julgar pelas reações na internet, as pessoas não conseguem entender que uma mulher pode dizer não, inclusive na hora H. Eu acho que essa é uma discussão para se ter muito detidamente, assim. A gente tem que entender que as mulheres têm o direito de negar a hora que quiserem. E o terceiro ponto é um ponto, para mim, muito clássico do machismo, na verdade. Tá todo mundo condenando essa garota por ter mandado nudes, semi-nudes pro Neymar, por ter tido conversas picantes com ele, e ninguém pra pensar no inverso. O Neymar não é um garoto, o Neymar é um homem que também mandou mensagens picantes, que também estimulou esse tipo de conversa e que não tá sofrendo esse ônus de imagem, digamos assim, como a garota tá sofrendo. Ele não tá sendo considerado um galinha. Ela tá começando a levar uma pecha dessas. E tem uma outra coisa. Vamos parar pra pensar no quanto é triste também pra vida de um jogador de futebol ter que importar mulheres pra se relacionar. Porque tem jogador que a gente sabe que manda o agente caçar algumas mulheres e fazer esse contato. Ele tem que ficar bancando mulher pra poder levar pra Europa. Que tipo de vida é esse? Tipo, essas mulheres não são mercadoria, sabe? Sinceramente, está mais do que na hora de pensar em como esses homens se relacionam com essas mulheres. Mulher não é mercadoria, esse recado não é pro Neymar. É o que a gente vê acontecendo à torta e à direita nesse país. E eu entendo que o Neymar queira se defender, ele tem todo o direito, e eu acho que se isso se comprovar como uma grande mentira, tem que ser igualmente publicizado por toda a imprensa. Ele está no direito dele de defesa, mas o tribunal a que ele tem que responder é da justiça, não da internet. Ele poderia ter feito esse vídeo dizendo que tinha essas mesmas provas, dele, né? Explicando a situação. E chama atenção, né? Porque o Neymar, assim, tem todas as condições de ter um advogado, uma assessoria competente para orientá-lo de como se comportar dessa forma. O próprio pai, né, dando declarações equivocadas, no próprio Datena também, que o Fefito mencionou aí, divulgando o nome da menina, o apresentador também, e aí depois passando uma mensagem que é um menino de 27, sempre essa história do menino, né, como se a idade pudesse justificar uma ação como essa, que a gente não sabe se aconteceu ou não, mas idade não é defesa nenhuma, né, para esse tipo de caso. Me assusta essa defesa muito mal orientada pro Neymar. Para mim a palavra-chave nesse caso é verossimilhança, né? A história da suposta vítima, ela peca pela falta de verossimilhança. E o que é verossimilhança? É a qualidade daquilo que aparenta ser verdadeiro, né? E como que se dá essa aparência de realidade, né, de correção? É um nexo, é uma harmonia entre os fatos relatados. E por que o relato, portanto, é inverossímil? Por que ele não aparenta ser verdadeiro? Porque não é tão normal você manter uma relação leniente e afetuosa com o seu suposto estuprador. A gente falou aqui 3 pontos, né? Requisitar novas visitas, ensejar novas interações, pedir presentes ao filho. Claro, assim, existe aquele fenômeno conhecido, né, da síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima de uma agressão, geralmente uma agressão mais prolongada, tipo um sequestro, alguma coisa assim, desenvolve empatia, simpatia, amizade, até amor pelo seu agressor. Na cultura pop aí, quem quiser assistir uma série que trata disso muito bem, é o La Casa de Papel do Netflix. Apesar disso, né,
É sempre prudente também a gente dar o benefício da dúvida para evitar qualquer injustiça com uma possível vítima. Só que assim, não tem como negar que o testemunho dela perdeu um pouco de credibilidade. Mas eu queria só fazer uma breve observação sobre os comentários do Neymar pai, né? Sim. Se não me engano, ele disse que ele prefere um crime de internet. Isso não é crime de internet, isso é lei de importunação sexual. E aí combinado ainda com toda uma série de crimes contra a honra. A gente poderia ficar sem nenhum crime. Né? Essa que é a verdade. Poxa, é perfeitamente possível ele fazer uma divulgação parcial com assistência de um advogado. Agora, ficou muito claro que foi uma conta de custo-benefício. A imagem pública para o Neymar é infinitamente mais importante do que seguir a lei. Né? Até porque a infração, ele deve ter calculado, é branda e ele vai conseguir se safar dessa. Mensagem privada não é para vir a público, pessoal, pelo amor de Deus, muito menos mensagem íntima. Essa foi a minha crítica em relação ao ex-ministro Bibiano, foi minha crítica também em relação ao ministro Weintraub e é a crítica que eu faço agora ao Neymar. Vamos fechar? Só isso, que se averigue na justiça, gente. Aqui estão falando, você está passando pano para a pistoleira, tá vendo? As pessoas já colocam os selos, né? Ali, né? Em quem são as pessoas. O Neymar, até que se prove, ele não é nada além de um jogador de futebol. Essa menina, até que se prove, ela é uma possível... Ela não é vítima ainda, gente. Isso aí é uma denúncia que ela fez, vai ser apurado. A gente falou aqui sobre outras coisas, acho que vocês têm que ouvir melhor o que foi dito. E ver como isso vai ser administrado também lá na Granja Comari, né, Edgar? Porque ele tá concentrado com a seleção na iminência brasileira. Da Copa América. A Copa América tá aí, vamos ver como que o Tite, né, a comissão técnica, a CBF vai lidar com esse caso que é muito grave em torno do jogador. Eu viro a página agora aqui, vamos para a política. O presidente da Câmara defendeu a aprovação de uma agenda de reformas para evitar o que ele chama de colapso social no Brasil. Em entrevistas aos jornais O Estadão e O Globo, nessa segunda-feira, Rodrigo Maia afirmou que as novas regras da Previdência serão aprovadas, mas não resolverão os problemas do país. Para o deputado, a crise econômica só terá solução se o Executivo e o Legislativo trabalharem juntos. O parlamentar comentou também o ato pró-governo do dia 26 e minimizou as críticas contra o Congresso. Maia disse que o movimento foi legítimo, mas que os manifestantes atacaram aqueles que estão salvando este governo. Zé Maria Trindade, o que você destaca pra gente a respeito dessas entrevistas aí e do modo como o Maia passou a se posicionar politicamente? Bom dia, Trindade. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, são entrevistas importantes e o momento é muito importante. Em política não há vácuo. E o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, está sendo considerado por vários setores, inclusive empresariais, como a autoridade do momento que pode fazer ali um contrapeso nas decisões do governo e, inclusive, ajudar muito o país no Congresso Nacional. Rodrigo Maia aguardou esta manifestação, que em grande parte foi contra ele e contra o chamado Centrão. Ele não demonizou o Centrão, mas sim o nome chamado Centrão, e diz que é um grupo de pessoas que pode, inclusive no futuro, ser considerado como responsável pela estabilidade. Rodrigo Maia não é bobo, não. Criou no Congresso Nacional grupos para cuidar de saúde, cuidar de emprego e renda. Está ocupando uma parte importante no Congresso Nacional e passando a impressão de que o Congresso funciona como uma âncora na estabilidade política. Ele pegou pesado contra o governo, disse que o presidente Jair Bolsonaro não tem projeto de futuro, que não tem nenhum projeto que possa ser defendido no Congresso Nacional, e inclusive o presidente não tem base no governo. Citou ali vários casos em que presidentes que visitam o Brasil questionam como governar sem partido, né? E aí ele faz a crítica dura ao presidente Jair Bolsonaro, de que ele está tentando sozinho fazer uma gestão e isso é impossível. E aí ele tenta capturar ali exatamente esta possibilidade de liderança e a capacidade que um presidente da República tem de ter de aglutinar grupos, né, e formar maioria. E aí ele assume a responsabilidade de aprovar a reforma da Previdência. Ele diz que tem certeza. É verdade, a reforma da Previdência será aprovada. Ninguém sabe exatamente qual texto nem quando isso vai acontecer.
mas foi duas entrevistas importantes pelo momento. Ele aguardou as manifestações e soube exatamente o momento de falar. Edgar, não tem jeito de ficar lugar vago na política, não, né? Rapidamente as coisas vão se ajustando. Essa sequência de fatos aí, desde que o Bolsonaro assumiu, Trindade, chegou-se até a aventar aí um termo, né, no noticiário do tal do parlamentarismo informal, digamos assim. Primeiro as faíscas iniciais lá de desentendimento, de uma acomodação ali da nova configuração de Congresso, dos presidentes, né, da Câmara e do Senado. O Caio já fez várias críticas aqui ao presidente do Senado, o Maia, né? Agora, é uma sinalização que busca-se apaziguar os ânimos nesse momento. Essa frase dele, por exemplo, Caio, o Brasil só vai caminhar, a crise econômica só vai ter a solução aí se executivo e legislativo trabalharem conjuntamente, alinhados, né? Olha, defender a reforma da Previdência, a reforma tributária, isso aí é o mínimo, né, Edgar? E o Rodrigo vai fazer isso, inclusive porque é do interesse de quem o financia, de quem financiou a sua campanha eleitoral, como é o caso de grandes empresários, como o Carlo Gereissati, ele mesmo, da família Tucana, que doou R$500 mil para a reeleição do Maia. Ele foi só o segundo doador. O maior doador ainda é o povo brasileiro. Afinal de contas, mais de R$700 mil da campanha do Rodrigo Maia é de dinheiro público do fundo eleitoral. Então, sim, ouvinte, você foi obrigado a financiar a campanha do Rodrigo Maia. Essa entrevista dele para o Estado de São Paulo é uma tentativa escancarada de se estabelecer uma narrativa, certo? Isso seria impossível a julgar pela representatividade, né, do presidente da Câmara, que não teve nem 70 mil votos, né, e a sua popularidade, que são pífias, né? Só que o que acontece? A grande mídia, essa mídia veterana, elitista, antipatriota, saudosa aí do acesso privilegiado aos bastidores do poder, ela se prostra de joelhos para qualquer narrativa de oposição ao governo. Por isso que o ouvinte ele tem que estar vigilante com a história que está sendo vendida, sempre. E atentar para quando os veículos de comunicação e os agentes políticos eles se organizam para vender essa ideia de uma forma diuturna e paulatina. Olha só que curioso. A segunda pergunta no Estado de São Paulo é totalmente fora da casinha e questiona o Rodrigo Maia sobre um assunto fora de pauta, que se refere a uma ampla reforma política. Vamos lembrar, né? Reforma política é a quinta na ordem de prioridade. Você tem previdenciária, administrativa, né? Depois tributária e penal. Aí vem a reforma política. Olha o que pergunta o Estado. O senhor apoia o parlamentarismo no Brasil? A partir de 2022, abre aspas para o Rodrigo Maia. Acho que pode ser o melhor mecanismo para governar o Brasil, mas não está na hora. Tem 5 meses de governo. Pode enfraquecer um governo que começou com grandes expectativas e elas estão se reduzindo. Como o próprio nome lhe sugere, né, no parlamentarismo o governo se forma a partir do parlamento, né, via maioria. Você constitui aí um gabinete ministerial a partir das lideranças partidárias. E esse gabinete é chefiado por um primeiro-ministro. Ele não é eleito diretamente pelo voto popular, ele é escolhido pelos seus pares. Então você tem essa fusão aí simbiótica entre poder legislativo, poder executivo, e o primeiro-ministro é o chefe de governo. O presidente fica só com uma função simbólica, institucional de chefe de Estado. Olha a contradição disso. Lembra daquele delírio de grandeza que o Rodrigo Maia chegou a ser pré-candidato à presidência da República pelo DEM, né? O DEM, o Democratas, aquele partido que odeia ser chamado de Centrão? Então, é muito incoerente. Quando interessava, quando ele era candidato, ele era presidencialista. E agora ele virou parlamentarista. Fora que ele está advogando em causa própria, porque a única chance, aí com 6 mandatos e só 70 mil votos, a única chance que ele tem de conquistar mais poder é num sistema parlamentarista. Então, é bem ambicioso, assim, da parte dele. E, usando informações compiladas pelo próprio Estado de São Paulo, nós alertamos o ouvinte na semana passada para o tamanho do Centrão, que tem 279 parlamentares junto com seus aliados próximos e aliados eventuais. Então, assim, você precisa de 308 votos para aprovar uma PEC, dependendo da interpretação, você não fere cláusula pétrea mudando o sistema presidencialista para o parlamentarista. Então, o Congresso ele tem essa prerrogativa de mudar o sistema político. Aí vão falar, não, mas isso é uma visão isolada do Rodrigo Maia. Lembra o começo do meu comentário sobre narrativa? Como que opera uma narrativa? Ela é de forma difusa, em canais múltiplos e por agentes políticos diversos. Então, você pega agora a entrevista do Geraldo Alckmin para a Folha de São Paulo na mesma data, olha o que a Folha pergunta. Voltaram a falar na mudança para o parlamentarismo. Que coincidência. Abre aspas para o Geraldo Alckmin. Não é opção para agora. Olha, é o mesmo discurso, Edgar.
não temos nenhum sistema político partidário digno desse nome. Mas, adiante, feita a reforma política, é a opção. A sorte é que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, defende as reformas. Ouvinte, muita atenção. Os 2 maiores periódicos do Brasil, Folha e Estadão, concomitantemente reproduzindo o mesmo discurso antipresidencialista a partir de lideranças aliadas e egressas da velha política, o DEM e o PSDB. Se é uma coincidência ou não, fica a cargo do melhor juízo do ouvinte. Será que o presidente, então, tomando por base essas entrevistas e essa ótica que o Caio trouxe pra gente, aí não estaria inspirando a confiança, né? E outra, que eu já te repasso, surgiu agora com mais frequência na imprensa a informação de que essa reforma da presidência isoladamente não basta. Teriam que ser implementadas outras reformas administrativas, enfim, e uma sequência delas para que o país andasse. Esse também é um discurso que surge novo, meio que por agora. O foco era a Previdência. Agora parece que não, se for só a Previdência, gente, não vai dar certo, não vai ser suficiente para levantar o Brasil. É preciso governar, né? Olha, Edgar, o que eu posso dizer sobre essas 2 entrevistas que a gente está comentando aqui é o seguinte: o presidente da Câmara, ele adquiriu uma capacidade muito grande de ler a política no Congresso Nacional, ele não faz outra coisa há muito tempo, e o que ele disse é o pensamento majoritário da Câmara e do Senado, ou seja, é preciso união, é preciso juntar interesses ali em prol do país para definir pontos muito importantes na gestão. Ele traça ali um quadro problemático de colapso, né, nesse caminho que o país está indo. E esse é o pensamento ali, Edgar, pode acreditar, o pensamento médio, acima do médio, majoritário, da Câmara e Senado. Então, é uma mensagem muito importante do presidente da Câmara, que assumiu ali, até por falta mesmo de outras lideranças, o porta-voz da política nacional fora do presidente Jair Bolsonaro, né? Precisa aguardar aí como é que será a definição de como governar, mesmo depois da reforma da Previdência. Sim. Valeu, Zé. Obrigado. Um abraço para você. Bom trabalho aí em Brasília, hein? Bom dia a todos. Agora 10h44, horário de Brasília. Nosso assunto agora é NBA, tá todo mundo empolgado com as finais disputadas entre o Golden State Warriors e o Toronto Raptors. Ontem, em mais uma partida da melhor de 7, o Golden venceu por 109-104, empatando a série final da competição em 1-1. Para falar sobre as finais e contar por que o basquete americano tem feito tanto sucesso no Brasil, tá aqui com a gente o head da NBA no Brasil, o Rodrigo Vicentini. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Edgar. Obrigado pelo convite. Bom dia a toda a audiência aqui que está conosco. Agora, por que o basquete americano vem conquistando cada vez mais fãs aqui no mercado brasileiro? Edgar, tem algo muito curioso, né? A gente está no Brasil, né? O país do futebol, mas a gente nota que o brasileiro ama esporte, né? Então, quando a gente vê a NBA é uma marca muito sexy, né? Uma love brand que a gente fala. Então, o nosso negócio cai como luva aqui para o brasileiro. Então, a gente vê que cada vez mais os fãs, o número de fãs do Brasil tem crescido. Hoje são mais de 30 milhões de brasileiros que são fãs da NBA. Ou seja, o negócio está explodindo. E um termômetro, assim, perfeito para detectar isso é a NBA House, né? Que é uma casa temática, né, toda voltada a essa liga, ao principal basquete mundial aqui em São Paulo, né? E as pessoas têm aderido, as experiências com o público lá estão sendo muito boas, pelo que se vê, né? Sem dúvida. A gente montou a NBA House ali no estacionamento do Shopping Eldorado. É um grande parque de diversões ali, que a gente tem mais de 3 mil metros quadrados e mais de 20 atrações. Então, a gente monta a NBA House para celebrar as finais da Liga e, ao mesmo tempo, celebrar junto aos nossos fãs do basquete aqui no Brasil. É impressionante a aderência. Então, a gente abriu a casa na semana passada, na primeira noite de jogo, né, na quinta-feira. Ingressos esgotados. A gente teve o jogo ontem também, ingressos esgotados. Ou seja, o brasileiro tem abraçado e muito a NBA House. Então, tá um grande sucesso. E bem legal também que agora está tendo a transmissão em TV aberta, né? A Band está transmitindo os jogos e isso é bem importante também, né? Você ter esse alcance na TV aberta, porque na TV fechada já é um sucesso, né? ESPN
né, sempre fazendo essas transmissões. Agora eu queria saber de você, Rodrigo, se esse ano nós vamos ter essa quebra de hegemonia aí do Golden State, né? Sempre teve as finais ali bem equilibradas com o Cleveland. O LeBron saiu de lá, foi pro Lakers, o Cleveland perdeu um pouco de força, e agora tem o Toronto aí tentando quebrar, né? Tentando chegar com uma surpresa. Você acha que é possível ganhar desse time todo poderoso do Golden State? É de improviso, viu? Ele não leu nada. Ele Ele sabe gosta! isso mesmo. Eu assisto um pouco. Ele é pivô aqui no time. Eu acho que a saída para TV aberta, as finais na Band, está sendo um grande sucesso. A audiência está respondendo muito bem, ou seja, é mais um canal para a gente distribuir o nosso conteúdo. Então, é muito bom ter isso no Brasil. E essa pergunta de quem vai levar a taça esse ano, para mim, acho que é a mais difícil de eu responder, né? Então, na quinta-feira passada, quando o Toronto ganhou, eu falei, pô, será que finalmente vão segurar o Golden State Warriors? Só que o Golden State já colou, né? Então, tá 1-1 a série. O próximo jogo já é na casa do Golden State, ou seja, é um desafio maior para o Toronto. O Toronto tem vindo numa pegada muito forte nas últimas temporadas, quase chegando nas finais, né? Então, eu acho que tá muito aberto ainda. Acho que vai depender muito do que vai acontecer lá em Oakland, para poder tentar arriscar um palpite, mas tá muito aberto ainda. A gente tem um jogador, tipo o Magic Johnson, que é aquele jogador que quando a gente para e pensa em NBA, é o primeiro que vem à cabeça hoje em dia. Tem algum nome tão forte quanto? E aliás, eu que não sou tão entendido quanto o Vini, sou bem leigo no assunto, queria saber quantos brasileiros estão disputando a NBA atualmente, assim. A gente tem, é que nem a Fórmula 1, que a gente pode torcer pelos nossos também? Pode. A gente tem 3 brasileiros atuando, que atuaram nessa temporada agora. Quando a gente fala de nomes, né, acho que vai muito do time que você segue, de quem você curte, independente de você gostar do basquete ou não. Então você tem nomes como o LeBron James, você tem aquele cara ali que tá na foto, o Stephen Curry, você tem o Kawhi que tá explodindo no Raptors, enfim, tem muitos nomes pesados ainda, muito da forma que você se identifica, né? A gente vê que o consumo da NBA é um negócio interessante, né? Apesar de ser uma liga esportiva, tem muita gente que usa o lifestyle, o dia a dia da NBA e não tem ideia quem é esse jogador. Então ele gosta de usar a regata ali do Lakers, que combina com o estilo, que eu vou sair com meus amigos pra balada. Tem a menina que usa a regata do Bulls pra ir no festival de música, ou seja, não necessariamente esses grandes ícones mexem a história. Óbvio que ajudam muito, mas tem muita gente que consome NBA independente do que acontece dentro de quadro. Eu lembrei agora, você falando disso, também, como ultrapassa barreiras, né? A marca, tudo, né? Fico lembrando aqui na parte musical dos Ramones, né? Que acabou invadindo passarelas. As modelos tinham nem noção do som que o Ramones fazia, mas estavam lá camiseta de banda, né? com a camiseta do Ramones. Exato, ali, né? exato. Agora, esse negócio que o Vini... Desculpa, Paulinha. O Vini... Foi o Vini? Não, o Fefito trouxe sobre os artistas aqui da América Latina. Me lembro muito do Manu Ginóbili, né? Alarmador, excelente jogador. Assim, eu acho que foi o Varejão, nosso Varejão também ali, né? Tem essa dificuldade, posso dizer assim, de você incorporar jogadores na NBA, né? Porque os Estados Unidos um grande celeiro. É um grande celeiro, é o melhor basquete mundial. Só Paulinha complementando. prefere basquete a futebol. Eu acho bem mais divertido, Olha lá. muito mais divertido. E o Barack Obama, agora que veio pro Brasil, falou que a NBA nunca esteve tão boa por essa quantidade grande de estrangeiros nos times. Vocês consideram isso um ganho? Com certeza. Acho que quando a gente pensa em ligas esportivas, sem dúvida a NBA é a liga mais globalizada, né? Então, a quantidade de jogadores internacionais que a gente tem, fica claro que o jogo virou global. Mas é Então, isso recente, né? ajuda muito. Esse é um É fenômeno... um trabalho que já vem de alguns anos já, né? Então, a cada ano a gente tem mais jogadores internacionais na liga. Então, os próprios brasileiros, né? Então, a gente já chegou a ter 7 jogadores, a gente tá nessa última temporada com 3. O draft, a gente deve ter mais jogadores vindo aí, ou seja, tem uma nova seleção chegando aí de brasileiros para representar a gente. E o que você falou do Manu Ginóbili, a história do cara é incrível, né? Então, ele é quase um deus comparado ao Maradona ali na Argentina, né? Então, isso ajuda muito a movimentar o negócio local. Belíssimo jogador. E falando de negócio, você é head da NBA no Brasil. Eu nem sabia que a NBA tinha, tipo, um lugar aqui, né, pra tratar da marca. Então, você falou também do quanto a marca extravasa a questão esportiva, já é ícone mesmo pop, Chicago Bulls, principalmente pelo que aconteceu com o Michael Jordan. A gente teve aquela bolha também do basquete, Larry Bird, Stockton, enfim, um monte de gente anterior. A NBA se preocupa assim, como business, porque eu não vejo isso direito no futebol brasileiro. Aqui a gente tem na época da Copa, né? A galera vai lá e compra uma camiseta, aí depois para
E a NBA não, você vê que é uma coisa, é isso mesmo. O cara vai na negócio, balada né? com a camiseta É um o negócio. tempo inteiro, não é só na hora do campeonato. É uma preocupação, o business da marca NBA. Total. Acho que o grande negócio que a gente tem nas nossas mãos é o que eu brinco que é o logoman, né? A nossa marca. Então, como proteger e amplificar essa marca no mundo inteiro. A gente tem um escritório no Brasil há 7 anos. Eu sou responsável pelo escritório aqui no Brasil. As pessoas me perguntam o que eu faço na NBA, acho que é a pergunta mais difícil de responder, porque você está vendo a minha altura aqui, eu não jogo basquete. Mas o grande objetivo é aumentar a base de fãs. Então, é trazer a marca aqui para o Brasil e garantir que todos os pontos de contato a gente consiga abraçar esse fã, seja nos eventos, seja na transmissão dos jogos, seja no lançamento de novas coleções, trazer as camisas para cá, os nossos itens de licenciamento, enfim, é conseguir expandir o negócio e proteger essa marca para sim, é um business, para abraçar o nosso fã e crescer cada vez mais. Rodrigo, você falou aí de aumentar a fanbase, né, pro basquete, pra NBA mais precisamente, né? Então eu queria saber, assim, em que medida você acredita que a popularização da NBA aqui no Brasil, ela ajuda o basquete nacional, isso no curto e no longo prazo? E só fazer uma observação, você falou de 2 ETs aqui, do LeBron e do Stephen Curry, que pra mim é o concurso. Eu tive a oportunidade, quando eu era criança, de assistir um jogo do Orlando Magic com o Shaquille O'Neal. Uau. E foi uma coisa marcante, assim, na minha vida. Eu recomendo quem tiver a oportunidade de assistir um jogo presencial da NBA, faça. Vale muito a pena, é um espetáculo. Mas como que essa popularização pode ajudar o nosso esporte, o nosso basquete nacional? A gente tem uma parceria muito sólida com a liga local, com a LNB. Então, isso já acontece há 3 anos. A gente tem essa joint venture e a gente tem a troca das melhores práticas e melhores esforços. Então, a gente tem reuniões recorrentes de marketing, de patrocínio, de vendas, de arbitragem, enfim, de operações, para entender o que funciona bem na NBA, que já está rodando há muito tempo a liga, e o que pode ser tropicalizado aqui no Brasil. Como que a gente pode ajudar o basquete local. Isso tem funcionado muito bem, né? Acho que um grande case ali dessa troca de experiências é o jogo das estrelas da NBB. Então tem funcionado muito bem, ou seja, você vai ali, você junta os melhores jogadores que atuam no Brasil e no intervalo você tem um show do Jota Quest, por exemplo. É algo que eu diria quase inusitado no cenário esportivo no Brasil. Então, a NBA tem essa coisa que você falou, que você viu em Orlando, né? O show. Nossa. A NBA acho que tem uma palavra que define muito bem, apesar de ser esporte, é a experiência. Então, assim, eu garanto que se você for ver um jogo na nossa arena, você vai ter uma experiência incrível. E se você for fã, melhor ainda. Se você não for fã, você vai tomar um refrigerante, comer um hot dog, tá com a sua família, vai fazer negócio, você não vai ter dor de cabeça alguma. Ou seja, a experiência é muito boa. É curioso você falar isso, Vicentini, porque o Brasil tem o potencial já inato, né, do futebol, o talento, o esporte brasileiro é o futebol. Quando você estava conversando e falando, explanando um pouco dessa questão mais do marketing, da marca NBA, vindo para cá na pergunta do Caio, se isso fomentaria novos nomes, um celeiro, se formasse um celeiro para o Brasil, que vamos lá, tem uma tradição até no basquete, mas comparado ao negócio que é, ao entretenimento, né, que a NBA se utiliza para alavancar o negócio. Há uma dificuldade, porque quando você fala da NBA aqui, para fomentar o basquete no Brasil, diferentemente da Liga Europeia de Futebol, por exemplo, você vê muitos jovens hoje com a camisa do Barcelona, o Real Madrid, o Liverpool. Isso parece que flui na nossa cultura, né, muito mais, digamos, com muito mais facilidade, assim. No basquete, é um caminho ainda a ser percorrido. Então, quer dizer, você pode ser considerado um visionário em pouco tempo, porque isso tende a crescer, né? Com os jovens se envolvendo cada vez mais com o basquete e exatamente sendo envolvidos pela questão também do lifestyle que você colocou, né? Dificilmente pra gente, pensa em lifestyle, a marca, vestir a camisa, mesmo não torcendo para aquele time especificamente, mas porque gosta e apoia a liga, na verdade. Né? Uhum. A gente opera muito focado no fã, né? O fã está sempre no centro de tudo que a gente faz. Então, a hora que eu penso ali no lifestyle, eu tenho que garantir que eu tenha produtos aqui no Brasil para o moleque ali vestir, ir para balada, para a menina fazer o look dela da noite, o que quer que seja. Quando eu penso na parte do esporte, do jogo, a gente tem que garantir que os nossos jogos tenham o alcance adequado aqui no Brasil, ou seja, você consiga assistir os jogos da NBA, seja agora na Bandeirantes nas finais, seja no Sport TV, na ESPN, no nosso aplicativo, mas também a parte de jogo dentro da quadra, a gente tem programas aqui no Brasil para a molecada jogar bola. Então, tem dois projetos que a gente roda aqui. Um é a Liga Escolar, a gente montou uma Liga Escolar da NBA, que chama Junior NBA League aqui em São Paulo.
onde a gente tem mais de 700 crianças jogando exatamente como o Curry joga, ou seja, eles têm a temporada regular, eles têm os playoffs e as finais, ou seja, fomentar que é possível. E um outro projeto, que é o Basketball School, que é uma escolinha de basquete. Hoje a gente tem mais de 2.000 crianças inscritas nas escolinhas de basquete da NBA, dentro desse país do futebol, ou seja, é um projeto de longo prazo. Então, Ou seja, há interesse da juventude brasileira em jogar basquete. Total. Mas há interesse da juventude brasileira pelos jogadores brasileiros? Existe. Acho que quando a gente vê os jogadores brasileiros, é algo que fica mais próximo, né? Então, assim, esse cara conseguiu estar no meio dos melhores, né? O Vicentini, você complementa na sequência a tua resposta pro Fevito. Eu vou fazer um intervalo agora, 11 horas 3 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. A gente tá batendo um papo nessa manhã de segunda-feira aqui no Morning Show com o head da NBA no Brasil, o Rodrigo Vicentini. Ô, Rodrigo, quem é que vai ser campeão? Dá pra... Tem algum... Aqui, ó. Eu vou te falar que Golden State. ali tá Tem que apostar aí, quero ver. Eu tô assim, vamos ver, acho que tem muita gente tentando ver se essa quase dinastia do Golden State termina esse quebrada, ano, né? mas vai ser difícil. Acho que o Toronto vai ter um trabalho interessante. O legal é que a gente tem um país contra um estado ali, contra uma franquia, né? Então, o Canadá parou, né, nos últimos dias para acompanhar o time, que é o Toronto. Então, essa mobilização está sendo muito incrível para a gente acompanhar. Ô, Rodrigo, o que você achou dessa mudança do LeBron, né, de ter ido pro Lakers, mudando até de conferência, né? E ele que conseguiu levar o Cleveland a tantas finais, e é sempre um jogador muito questionado, apesar dele ser genial, né, por não conseguir traduzir a genialidade dele, às vezes, em títulos, né? O que você acha sobre essa figura que acaba causando tanta polarização aí entre os fãs da NBA? Eu acho que até a gente estava conversando aqui fora do ar, né? Como que a NBA se reinventa a cada temporada, né? Então, só essas mudanças de LeBron James indo pro Lakers, né, saindo do Cleveland, onde ele ganhou títulos e tal, isso muda muito o negócio, muda muito a liga, né? Então, o LeBron é um cara fora do normal, enfim, ele é comparado entre os melhores do mundo, da história inteira do basquete, enfim, até o próprio Michael Jordan fala que ele não consegue falar quem é o melhor ali, depende da época, da forma que estava o jogo, ou seja... Eu acho que assim, é muito positivo, né? Ele foi pro Lakers, enfim, o Lakers não chegou, né, nos playoffs, enfim, que é um negócio que tinha uma expectativa muito grande. Tenho certeza que nessas férias ele não deve estar nada tranquilo, né? Ele deve estar treinando o tempo inteiro para conseguir voltar aos holofotes ainda maiores. Mas eu acho muito positivo, essas trocas são muito saudáveis, né? A gente já tem escutado agora da possível saída do Kevin Durant, talvez para Nova York ou não, ou seja, acho que isso fica muito legal na NBA, né? Porque você que está torcendo ali, você fala, pô, será que aquele cara que eu admiro do Golden State vem pro meu time ou não? Então, acho que isso é muito bom, é muito saudável. Bacana. Falando do LeBron, eu só lembrei aqui de uma dica aí pro ouvinte da PAN. Tem uma música maravilhosa para quem curte rap, né, que chama Forever, que é do Drake, né, com participação do Kanye West, do Lil Wayne, e fecha ela com o Eminem, que é pro documentário, eu acho, até do LeBron James, que conta aí um pouco da história dele. O som é bom, o documentário deve ser também, não assisti. Só fazendo uma parte aí. Bom, pra gente fechar o nosso papo aqui, Vicentino, eu queria que você falasse um pouco da casa, um pouco, né? Como é que o fã do basquete pode chegar? Quais são as atividades? O que se tem lá? Eu sei que tem uma tabela tamanho oficial, que é muito alta. Quanto tem de altura? São quase 3 metros, do chão até o aro ali. É bem alto. Nossa, escapa da minha linha de visão, Ed. Eu não posso trabalhar. Mas para as crianças também tem um monte de coisa, né? Tem muita atração ali. Então a gente tem as mini tabelinhas de basquete, a gente montou uma grande quadra digital, ou seja, a quadra desafia os nossos fãs. Então tem vários desafios dentro da quadra para você brincar com a gente. Como o Edgar comentou, né? Como chegar na casa? A casa fica ali no estacionamento do Shopping Eldorado. Ela funciona nas noites de jogos das finais da NBA e também aos sábados e domingos. Então, quem quiser conferir a NBA House, basta adquirir os ingressos na nbahouse.com.br. Ingresso a partir de R$25. É um programa para família, ou seja, tem muita coisa para fazer. Quem quiser levar a criançada, a gente montou um espaço kids, então dá para fazer slime, dá para brincar na tabelinha de basquete, fazer pintura, ou seja, tem muita coisa. Aí encontra as dançarinas, encontra os mascotes, enfim, tem muita coisa legal para fazer. Olha, o Vini tá me surpreendendo aqui. Achei que ele só era um fã do futebol, mas ele vestiu a camisa ali, ó. Vestido do Golden State, apesar de estar torcendo pro Toronto. Ele tá pipocando aqui que ele quer fazer uma última... Rapidinho, Vini, vai lá. Rapidinho, porque assim, me chamou a atenção, Rodrigo, nesses últimos dias, um caso que teve com o jogador Westbrook,
né, do Oklahoma City, envolvendo racismo, né? Ele disse que um torcedor do Utah Jazz acabou falando uma frase lá, remetendo a racismo, ele acabou ofendendo esse torcedor. A gente vê muito isso aqui no futebol, né? Futebol brasileiro, em outros centros também, de casos de torcedores que acabam ofendendo alguns jogadores negros. Mas no basquete chama atenção por ter, na sua maioria ali dos jogadores, acredito que até mais do que a metade de jogadores negros, né? É um caso recorrente, isso acaba acontecendo muito na NBA também ou não? Acho que bem pouco, assim, né? Acho que quando a gente vê na liga ali nos Estados Unidos, né? Essa questão de racismo é um negócio que a gente não aceita de forma alguma, né? Como liga e nos Estados Unidos em si é algo complexo. Então teve esse caso do Westbrook, que chamou a atenção. Mas acho que é muito triste você ver esse tipo de episódio, né? Independente de qual seja o esporte, né? Então, são atletas de altíssima performance, todo mundo é igual a todo mundo, acho que não tem que ter esse tipo de desrespeito, né? Acho que é um absurdo. E a gente vê que o futebol tem aparecido alguns casos também, né? Então, acho que é um problema fora do esporte até, né? Acho que é um problema um pouquinho maior do que somente dentro de quadra, né? Agradeço a você, Rodrigo Vicentini, é o head da NBA aqui no Brasil, falando sobre a NBA House e também um pouco mais da liga aqui, essa cultura que cada vez mais vai impregnando, né, os fãs brasileiros. Obrigado, viu, Rodrigo? Prazer, obrigado, gente. Agora 11 horas 14 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A importância da reforma da Previdência, Jovem Pan está exibindo todos os dias aqui na programação, o depoimento de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir o Ratinho Júnior, que é governador do Paraná, falando a respeito. Todos os países, em especial os países do primeiro mundo, a cada 20, 30 anos, fazem uma modernização da Previdência. A Previdência do Brasil tem que ser modernizada, em especial para acabar com os privilégios. Não é possível 1 milhão de pessoas aposentadas consumir 35% do dinheiro da Previdência. Tem alguma coisa errada. Então nós temos que modernizar. O país vem envelhecendo, então isso também acaba tendo um desarranjo financeiro dentro da Previdência e automaticamente, modernizando a Previdência, o país vai acabar avançando em outras pautas importantes, como a reforma tributária e assim por diante. Então, não é uma necessidade, é uma obrigação do Brasil fazer uma reforma da Previdência que possa modernizar, dar segurança para as pessoas, mas acima de tudo, para que o país entre nos trilhos para um projeto mais moderno, atraindo investimento do mundo todo para gerar emprego. Não tem ganho social maior do que a geração de emprego. E se nós não criarmos esse ambiente para o investidor, possivelmente o país vai continuar tendo uma economia que vai rastejar. É necessário a sociedade ter um encontro com a verdade. E a verdade é fazer as reformas. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Você pode dar o teu depoimento também em vídeo aqui para um canal específico para se falar da reforma da Previdência, que é o 11 97465 1630. É a reforma da Previdência, a campanha da Jovem Pan. Como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? Em quem eu acredito, hein? Entrou para os assuntos mais comentados. Olha aí, que beleza, do Brasil nessa manhã, Edgar. Vamos conferir o senhor metafórico. Hashtag em quem eu acredito é na balança quando diz 1 quilo a menos. Balança não mente mesmo. Vamos lá, John Daniel. Hashtag em quem eu acredito em Deus, mas tenho esperança em algumas pessoas. E fechando com Camilinde. Hashtag em quem eu acredito na minha mãe, porque quando ela fala pra levar a blusa que vai esfriar, tem que levar mesmo. Isso é verdade, a mãe sempre acerta. E aqui, opa! Termina o programa, que bom! É só uma vinhetinha. Bom, mas eu quero voltando. Quero ouvir agora o depoimento pelo WhatsApp aqui. Convidamos os nossos ouvintes a interagirem aqui pelo nossa linha, pelo nosso WhatsApp, falando sobre essa questão envolvendo, essa polêmica toda, envolvendo aí essa acusação de estupro da qual Neymar é alvo. Solta pra gente, por favor. E a razão da minha libido. Aqui é João Paulo de Maceió e eu acho que todo esse caso é lamentável. Obviamente que a postura do Neymar em expor esse tipo de conversa fora de contexto é bem errado. Mas a postura da menina de fazer uma acusação leviana desse jeito e uma acusação, ao que tudo indica, falsa, é muito prejudicial à luta daqueles que passaram por esse tipo de violência, por aqueles que realmente sofrem com os traumas e tudo que vem disso, e ela prejudica demais
todas as pessoas afetadas por isso. Não só o Neymar, na imagem dele, que obviamente não tem nem o que ser discutido, a gravidade de uma acusação leviana desse tipo, mas todo um contexto social de pessoas que são realmente afetadas por esse tipo de problema, que passaram por violência sexual, e mais uma vez jogam uma mácula de dúvida nas pessoas que realmente sofrem com isso. Então é uma coisa que deve ser muito repensada, esse tipo de atitude descuidada e leviana e até de mau caratismo. Fala pessoal do Morning Show, aqui quem fala é Leandro de São Paulo, e todo esse flerte do Neymar aí jogado na nossa cara no WhatsApp só serviu pra ver que a gente não é ruim de chaveco, a gente é ruim na conta bancária mesmo, o resto tá tudo certo. Valeu! Bom dia, Morning Show, Thiago Brasília falando. Bom dia, Edgar, Vinícius, Fefito, Caio, Paulinha. Olha, esse fato aí é complicado, né? Menino novo, garoto aí milionário, normal. Agora é assim, pelas mensagens, pela opinião pública que ele jogou na mídia, cada um vai fazer o seu, entre aspas, que não deve fazer, o julgamento. Mas, bicho, é muito estranho, cara. Muito estranho uma menina fazer um negócio desse com a mensagem daquele tipo. É claro que, perante a lei, perante as regras de vias de fato, ele errou. Fazer o quê, né? Mas... oportunismo? Exatamente o quê? Ou um desejo simples da menina, conseguiu o que quis e depois faz uma bobagem dessa? É bem esquisito. Tá aí. A manifestação dos ouvintes aqui a respeito desse imbróglio envolvendo aí o Neymar. Estamos aqui já engatando uma quinta marcha, reta final do Morning Show. Vamos falar de notícias tristes, agora duas. Primeiro, a morte da atriz Gabi Costa, da TV Globo. Ela tinha só 33 anos, hein, Fefito? E não foi só ela, caramba, teve também a filha do Flora Diegues, filha do Cacá Diegues. Conta aí. A Gabi Costa, gente, ela é uma atriz que estava fazendo Órfãos da Terra, a atual novela das 6 da Globo, ou seja, Thelma Guedes e a Duca Rachid vão ter que achar um destino para personagem dela agora. O falecimento da Gabi Costa aconteceu nesse último domingo depois que ela foi encontrada desacordada em casa. Segundo a família, a causa foi cardiorrespiratória. Ela teve uma parada cardiorrespiratória. Na novela, a Gabi Costa interpretava a Nazira, que era mulher do médico Faruque, vivido pelo Eduardo Mosri. Ela também realizava trabalhos voluntários em algumas ONGs após ter sido vítima de uma relação abusiva. A Gabi recebeu a família da Gabi recebeu muitas mensagens de apoio do elenco da novela das 6, além das próprias autoras, da Thelma Guedes e da Duca Rachid, a Bia Arantes, o Kaysar Dadur, pessoas de outras novelas mesmo que conviveram com a Gabi, como a Camila Queiroz, que falou que ela fez participações em Verão 90, também prestaram homenagem a ela. O corpo da Gabi está sendo velado hoje desde as 10 da manhã no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ainda dá tempo de você prestar a sua homenagem à Gabi, se você for fã. Outra perda no mundo artístico nesse final de semana foi a Flora Diegues, que morreu aos 34 anos, vítima de um tumor no cérebro. Ela é filha do Cacá Diegues e muito amiga de vários famosos, porque ela é roteirista. O Cacá fez, inclusive, aí uma declaração dizendo que a filha curtiu a vida intensamente e foi embora em paz. O Morning deseja o melhor conforto e o conforto mais possível para as famílias, nossos sentimentos das famílias da Gabi Costa e da Flora Diegues. Outra notícia sobre o PA, né? O PA, o Paulo Paine, o batera do RPM. Ontem chegou a notícia de que ele teria morrido, né? Uma confusão toda envolvendo na verdade, um comunicado da própria banda, né? Oficial, né? Oficial da banda, e aí soube-se que não era bem assim, tá num estado grave. Estado gravíssimo. Está na UTI do Hospital São Camilo, na cidade de Salto. E até o Fernando Deluc, que é o guitarrista do RPM, fez um vídeo de esclarecimento para tentar explicar o que aconteceu, Edgar. Vamos conferir o que disse o Fernando Deluc. Gente, aconteceu um negócio super inusitado e eu quero contar para vocês a verdade, porque tá uma maior confusão. O PA tá vivo, o PA tá morto. O que aconteceu é o seguinte: hoje de manhã
profissionais da clínica Goodmaster, onde ele estava internado, entraram em contato comigo, falando que ele havia falecido. E eu fiquei muito triste e quis confirmar com o médico que tem passado diariamente os prontuários para mim. Eu venho fazendo um acompanhamento e através do Dr. Alex Miller Coutinho eu obtive a confirmação de que o PA havia falecido. Então eu e a minha esposa começamos a tomar as providências, viemos até a casa do PA em Araçariguama, pegamos roupa, documentos, tudo para a liberação do corpo e nos encaminhamos aqui para o PS do Hospital São Camilo em Salto, quando a gente teve uma notícia muito surpreendente de que o PA estava vivo, né, para o nosso alívio. E agora a gente está querendo saber o que aconteceu, como é que foi o que aconteceu, que engano foi esse, e estamos esperando o Dr. Alex Miller Coutinho e o Hospital São Camilo entrarem em contato para explicarem o que aconteceu. Enquanto isso, o PA continua na UTI, num estado gravíssimo. Então, se você acredita, por favor, ore por ele, que ele está precisando. Valeu, muito obrigado. Nossa, que história estranha, hein? História estranha, Confirmado pelo próprio médico. É Pois é. estranho isso aí. E então a situação agora é de internação na UTI, estado gravíssimo. Que ele tem uma um fibrose quadro de pulmonar, fibrose essa fibrose pulmonar, exatamente. Com esse tipo de fake news, a gente fica até feliz, na verdade, porque ainda há esperança nesse caso, né? O PA tem história na música brasileira, o RPM é uma banda importantíssima para entender os anos 80 culturalmente. A gente deseja que ele melhore. Isso aí. Edgar, antes fala. de você fechar o Morning Show, teve agora há pouco uma entrevista do técnico Tite da seleção brasileira e perguntado, obviamente, sobre o caso Neymar, ele diz que o caso é pessoal do jogador e não cabe a ele fazer nenhum tipo de julgamento. Bom, a gente vai finalizando o Morning Show. Aqui temos... Vencedor na nossa hashtag, em quem eu acredito, Márcio do Alibe. Disse que vixe em ninguém mesmo, nem em mim. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. A gente volta aqui na programação da Jovem Pan amanhã, a partir das 10 da manhã. Valeu, tchau. Cuidem-se.